Olá, pessoal, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui, eu sou o Ivan Zordi, quero dar as boas-vindas ao pessoal que já está se ligando no nosso Hangout. Eu falo de Niterói, agora são 22 horas, 4 minutos e 30 segundos, horário de Brasília. Está mais no ar, Hangout, Jacob Petri já está chegando, e eu convido todos os Hangouters do Brasil para já irem se aconchegando aí na sala de bate-papo. Pessoal, é comigo que vocês podem contar mais uma vez para tirar as dúvidas de vocês, para fazer as citações bonitas de vocês que estão aprendendo aí dos nossos hangouts, para estabelecer as conquistas de vocês, né? Já que nós viemos aí de uma semana sem julgar, sem criticar, sem culpar e sem reclamar. Então já comecem a dizer como é que foi essa semana, enquanto eu vou chamando o Jacob, que está lá em Logan, Utah, nos Estados Unidos. Ele que vocês sabem, né, é a nossa referência em desenvolvimento humano. Ele que tem ensinado para a gente sobre imagem, carreira e sucesso. E hoje a gente tem a parte 2 do papo sobre a teoria da mentalidade. Nós estamos tentando estabelecer um contato, até agora com um pouco de dificuldade técnica, com o Valdir Bündchen, que é sociólogo e coautor com o Jacob do livro Singular, O Poder de Ser Diferente. Ele que, por sinal, é pai e mentor da top, da modelo brasileira e referência no mundo inteiro, a Gisele Bündchen. Bom, para quem não conhece a obra do Jacob Petri, gente, ele é simplesmente autor dos livros Além do Singular, que a gente já citou aqui, A Lei do Sucesso, Ninguém Enriquece por Acaso e O Óbvio que Ignoramos. Bem, antes de falar do tema de hoje, vamos ver quem já está se aconchegando para interagir com a gente. Olha, a gente tem a Nara Braga, está perguntando para quando que o Jacob vai para Fortaleza. Nós temos a Vanessa, que já chegou aqui também, a Vanessa Antônia, a Darley Nunes, muita gente chegando, a Salete Grunitsky. Temos também a Patrícia Caetano, que já veio com fôlego aí, com bastante pergunta, que a gente já vai entrar nesse papo. Com a Edith Masson, Liniane Pessoa Garcia, olha, a presença feminina hoje batendo recorde. Mas então, sem mais demora, vamos contratar a nossa referência, o nosso escritor, filósofo e autor lá dos Estados Unidos, Jacob Petri. Seja muito bem-vindo, boa noite. O que você traz para a gente hoje de bate-papo, para a gente construir uma mentalidade singular, inequívoca, aí para sair fazendo sucesso? Boa noite, Jacob. Boa noite, Ivan, boa noite, telespectadores e internautas de todo o Brasil. Nós estamos aí tendo, como o Ivan já falou, um pouco de dificuldade de estabelecer contato com o Valdir Bündchen, mas o Fernando está tentando consertar, resolver isso, enquanto que a gente dá sequência normal ao nosso evento. Eu lembro da primeira vez que eu fiz um hangout, também aconteceu isso. Não sei se alguém aí da plateia lembra. Eu estava no momento em Las Vegas e eu não queria fazer o evento do quarto do hotel. E aí eu fui num Starbucks, tudo bonitinho, tudo preparado, e na hora começamos o hangout, e tinha um fundo musical do Starbucks, e quando o Google captou esse fundo musical, e nós não tínhamos nem pensado sobre isso, mas o Google viu que nós não tínhamos direitos autorais para usar essa música, no caso, mas também a gente não tinha nem ideia de que... A gente nem se deu conta da música, e acabou caindo e bloqueando todo o sistema. E aí eu tive que voltar para o quarto de hotel, e eu não sei quem de vocês estava lá, mas aí nós começamos 45 minutos atrasados o nosso hangout. São coisas que acontecem. E o Valdir, além de já estar mais de 20, 25 anos nesse mercado de treinamentos e de palestras, ele não... seria a primeira vez hoje que ele... ou será a primeira vez hoje que ele vai usar o Google Plus, no caso, o Hangout. E estamos torcendo para que tudo dê certo. Ele também está em viagem, não está no escritório dele, e isso dificulta um pouco. Mas tudo bem, vamos torcer para que o Fernando consiga restabelecer o contato. Caso não consiga, a gente marca para quinta-feira uma outra oportunidade que for possível. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos apertar os dedos para que o Fernando consiga resolver isso.
Enquanto isso, vamos falar sobre a segunda parte da teoria da mentalidade. Na verdade, nós tínhamos preparado o Hangout em duas partes. A primeira seria essa entrevista, esse bate-papo com o Valdir. A gente até já coletou algumas perguntas do público. E a segunda parte seria, então, a minha explanação sobre a questão da mentalidade que a gente está discutindo. Eu quero agradecer já logo de saída todas as pessoas. Nós tivemos mais de 500 envolvidos na nossa campanha, sem julgar, sem criticar, sem reclamar e sem culpar. Obrigado a todos, eu espero que tenha sido uma experiência positiva para vocês. Então, alguma notícia aí, Ivan, do Valdir, ou eu continuo aqui? Como é que está aí? Olha, Jacob, ainda não conseguimos estabelecer conexão, a gente vai continuar tentando, mas fiquem tranquilos que tanto o Jacob como o Valdir, eles são coautores desse livro aqui, o Singular, né? Então, assim, se a gente não conseguir a participação do Valdir, por enquanto o Jacob vai trazer para a gente um pouco esses referenciais sobre a mentalidade. Antes de devolver para você, Jacob, eu já queria destacar que, olha só, o retorno sobre essa campanha que foi lançada e que realmente mobilizou muita gente. Eu, pessoalmente, olha, vou dizer uma coisa, sábado para mim foi um dia difícil. Foi um dia que eu acordei, assim, querendo reclamar, conectei minha família lá em Curitiba e tive que desabafar, tive que reclamar um pouco, mas foram reclamações, assim, Jacob, eu diria sadias, construtivas, né? Mas, realmente, não foi fácil para ninguém. Olha só, a Patrícia Caetano, lá do Paraná, ela conta pra gente que ela realmente colocou a prática, não reclamou, não julgou, mas olha que curioso, Jacob, os colegas de trabalho, alguns delas que são mais habituados a esse comportamento, enganaram isso como uma espécie de omissão dela, como uma espécie de indiferença, e ela já está colocando aqui uma pergunta: como é que a gente faz isso, então, de uma forma positiva e construtiva? Porque, né, a gente sabe, a cultura do brasileiro tem que ter essa reciprocidade, e às vezes, numa crítica, numa fofoca, isso nem sempre é positivo. Então já fica aí uma deixa, Jacob, olha, não temos contato com o Valdir ainda, mas já fica a pergunta para você. Como, então, não deixar o interlocutor no vácuo, dar um feedback, mas sem entrar na fofoca? É interessante essa pergunta, e eu tive alguns comentários de pessoas dizendo: eu não vou entrar nessa campanha porque criticar e reclamar faz parte da vida. Olha, eu acho que sim, faz parte da vida. Mas existem várias formas de você criticar, de você reclamar das coisas. O que eu tô... Quando eu falo em criticar e reclamar, eu acho que reclamar, na verdade, quando a gente critica, o que a gente faz? A gente vê que uma coisa poderia ser melhor do que ela é, mas a gente não quer fazer nada para melhorar. A gente espera que o outro faça isso. E reclamar, se queixar, se lamentar, eu sempre digo que este é o beijo da morte no sucesso. Se você, porque o tem esse clichê no mundo da autoajuda de que aquilo que você se foca expande, se multiplica. Então, se você se queixar, se você se lamentar, nós vamos ver isso mais a fundo hoje, o que você, na verdade, está fazendo? Você está se focando no problema. Você está se queixando, você está reclamando, você está criticando, você está se focando no problema. E a tendência não é o problema se resolver. A tendência é o problema aumentar. Porque, se na verdade, se você observar, qual é o resultado que a gente tem da crítica e da reclamação? Um embate verbal, um confronto de egos. E isto não leva a lugar algum. Bom, mas vamos avançar então para a questão da mentalidade. Para você que é novo, para você que não participou na semana passada e nem assistiu o vídeo, nós fizemos uma exceção e deixamos o vídeo exposto no YouTube, até nós divulgamos o link, para que você tivesse continuidade no tema de hoje. A gente está falando sobre mentalidade. E a questão por exemplo, você já parou em algum momento da sua vida para pensar como você faz as escolhas, mesmo
as escolhas mais simples do seu dia a dia. Você já se perguntou alguma vez por que você frequenta, por exemplo, os restaurantes que você frequenta? Por que você se veste da maneira como você veste? Por que você prefere certo tipo de calçado ao outro? E mais importante, você já parou para refletir como você processa todas essas escolhas na sua mente? Que fatores você leva em conta para tomar esse tipo de decisões? Geralmente, nós acreditamos que nós temos noção do que acontece na nossa mente. Nós pensamos que temos controle sobre nossas escolhas e as nossas decisões. Nós imaginamos que as nossas impressões, nossas intuições e nossos julgamentos são conscientes e racionais. Mas aí eu pergunto, se é assim, por que nós fazemos tantas escolhas erradas? Por que nós nos envolvemos em tantos conflitos que nós não gostaríamos de ter? Por que nós temos tantas relações, tantos relacionamentos quebrados, tantas mágoas com outras pessoas que a gente gostaria de tirar da alma, que a gente gostaria de tirar? Por quê? Por que tantas expectativas nunca se concretizam? Se nós temos controle, se nós somos racionais, por que alguém cheio de promessas e esperanças, aquela pessoa que a gente aposta tudo, fracassa absolutamente, enquanto que outros, contra qualquer expectativa, se tornam o maior sucesso? Na semana passada, no Hangout da semana passada, nós vimos que a resposta para isso é o tipo de mentalidade que nós temos. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco. Nós vamos ver como se forma uma mentalidade e como ela pode ser mudada. E no final, eu vou dar 6 princípios básicos, essenciais, para criar a base daquilo que a gente chama de uma mentalidade adequada. E vou dizer para vocês, o Hangout de hoje, a nossa intenção, a nossa proposta, não é uma coisa muito simples, tá? Mas também não é tão complicado como nós pensamos. O que é preciso, então, para mudar nossa mentalidade? Primeiro, nós precisamos entender, pelo menos superficialmente, como funciona o nosso pensamento. E desde os filósofos gregos, há 2.500 atrás, o homem tem se empenhado em compreender como o cérebro cria o pensamento. E eu estudei isso por longos anos, estudando filosofia da mente, que é uma das disciplinas mais complicadas que eu acho que existe dentro da minha área. E a psicologia da cognição. E eu posso garantir para você que, por mais incrível que pareça, por maior que seja toda a evolução do conhecimento, da tecnologia, nós ainda estamos muito, mas muito longe de desvendar esse mistério. Contudo, uma coisa que sempre pareceu certa, também desde os gregos, foi a ideia de que o cérebro é um sistema composto por vários sistemas. E hoje existe praticamente já um consenso em torno da ideia de que o funcionamento do cérebro na construção do pensamento pode ser compreendido através de 2 tipos de pensamento. Esses 2 tipos de pensamento, eles diferem entre si, são diferentes, mas ao mesmo tempo eles agem interligados. Tá? Quais são esses 2 sistemas? Eu falei sobre isso, eu e o Valdir falamos sobre isso no livro Singular, O Poder de Ser Diferente. Então, se você já leu, aqui tem um plus. Se você ainda não leu, você pode se aprofundar lendo o livro. Bom, então eu estava falando que existem 2 tipos de pensamento que são diferentes, que diferem entre si,
mas que ao mesmo tempo estão intrinsecamente interligados. E quais são esses dois sistemas? Um é o sistema conhecido como o processo automático, e eu sei que esse processo automático não é nenhuma novidade para vocês, e o outro é o processo introspectivo. Por que é importante você entender esses dois sistemas? Entender como funcionam esses dois sistemas, vai lhe dar uma compreensão clara sobre como usar o seu poder de escolha, seu poder de decisão, para mudar a sua mentalidade. E não é complicado, prometo para você, vai ser bem simples compreender isso. E essa compreensão vai lhe dar o conhecimento necessário para você dominar o jogo interno das emoções. Muitas pessoas falam, por exemplo, você tem que controlar suas emoções. Aqui está o segredo. Também como quebrar as suas convicções e os condicionamentos que lhe impedem de explorar o que existe de melhor em você. Tá? Nós vamos usar um exemplo bem prático para tentar compreender esses dois processos. Então, fixa na sua mente, nós temos dois processos de pensamento, só dois. Tá? Um é o automático, o processo automático, e outro é o processo introspectivo. Tá? Um exemplo para você compreender isso. Pense sobre a seguinte questão. Tente responder essa questão que eu vou fazer agora. Quanto é 2 mais 2? Ok, sei, você acertou. É 4. Tenho certeza que quase todo mundo acertou essa. Mas o que eu quero mostrar com essa questão é que, para respondê-la, você não precisou fazer nenhum tipo de esforço mental. Na verdade, você não teve nem tempo de pensar, certo? Bastou perguntar quanto é 2 mais 2 e o 4 lhe saltou na mente. Esse tipo de pensamento, que acontece de forma autônoma, sem o envolvimento de muito esforço mental, ou de nenhum esforço mental, que acontece como um reflexo mecânico da mente. 2 mais 2 é 4. Esse é o processo automático. O tipo de pensamento que resulta desse processo, do processo automático, ele é rápido, ele é autônomo, ele não pede licença para aparecer, e ele é feito de impressões e não de análises. Você não analisou para ver se você estava certo. Se 2 mais 2 é 4. Apareceu. Por isso que o processo automático ele sempre é resultado de sentimentos instantâneos. Respostas automáticas. Você não tem um controle voluntário. E é esse tipo de pensamento que muitas vezes nos induz ao erro em pegadinhas como essa. O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de ferro? Às vezes a gente faz essa associação entre pena e ferro e a gente tira essa conclusão imediata que, lógico, que o ferro é mais pesado e a gente esquece. Ou, que cor tem o cavalo branco de Napoleão? Bom, então, às vezes, o processo automático, ele nos induz ao erro justamente porque ele é um resultado mecânico. Agora, vamos para o segundo processo, o processo introspectivo. Agora sim, uma outra pergunta. Tente resolver essa questão. Quanto é 29 vezes 31 mais 259 dividido por 2? Tem a resposta? Possivelmente não, a não ser que você seja um Einstein. A resposta veio à mente num clique, bem provável que não. E dependendo da sua habilidade matemática, é bem provável que você precisará de uma calculadora, fica fácil, mas de um lápis, de um papel e talvez até mesmo pedir a ajuda de outra pessoa. Se você não é bom em matemática,
Você sabe que você pode chegar ao resultado correto, mas você precisa pensar. E este é o fator importante que eu quero ilustrar com esse exemplo. E esse fator é que a solução desse problema, ele não veio à sua mente de forma automática como no problema anterior do 2 mais 2. E a menos que em algum momento você tenha memorizado a resposta desse segundo problema, ela possivelmente não virá espontaneamente. Você sempre vai ter que pensar, pelo menos um pouco, e às vezes até persistir para encontrar a resposta. Mas uma coisa é certa, para obter a resposta você precisa pensar, você precisa refletir. E isto certamente vai exigir que você pare o que está fazendo, concentre-se no problema, defina uma série de passos, de regras, e siga o percurso estipulado até encontrar a solução. Este tipo de pensamento, que exige foco, concentração, esforço mental, esse pensamento faz parte do processo introspectivo. E ao contrário do processo automático, que, como eu falei, é espontâneo, rápido, superficial e autônomo, o processo introspectivo é lento e racional. Ele requer tempo, foco e concentração. E agora vem uma coisa muito importante. Se você compreendeu esses dois processos de pensamento, se você consegue diferenciar eles, então é o momento de você fazer a associação com a nossa mentalidade, que é o tema que nós estamos discutindo. O pensamento automático é resultado da nossa mentalidade. É a mentalidade que gera, por isso que ele é automático. E nós já vamos ver por que e como isso acontece. O pensamento introspectivo é o tipo de pensamento que nós precisamos usar para mudar a nossa mentalidade. Por isso que é tão importante você compreender esse diferencial. Vamos fixar isso com um outro exemplo. Um exemplo que eu uso bastante. Se você dirige carro, procure resgatar da memória os momentos em que você aprendeu a dirigir. Se foi como para mim, no início todos os movimentos eram lentos e, ao mesmo tempo, quase sempre bruscos. Não é mesmo? Por quê? Porque você precisou pensar para ter certeza que pedal usar quando queria usar a embreagem, ou o freio, ou o acelerador. Pelo menos comigo foi assim. E por que isso acontece? Porque nossa mente não possui o reflexo ou a programação mental necessária para produzir o reflexo necessário para agir automaticamente. Então, no início, nossos movimentos são coordenados pelo processo introspectivo, que, como eu falei, é lento. Por isso que você não age tão rapidamente. Hoje, depois de vários anos dirigindo, você nem percebe o que faz enquanto dirige. Muitas vezes, que é proibido, mas muitas vezes está digitando uma mensagem, falando no telefone, falando com um amigo. Ou seja, e é interessante, aí quando eu dirijo na neve, que ali eu não estou acostumado, que para mim é uma novidade, todo ano dirigir na neve é uma novidade para mim, de novo, eu preciso da concentração, eu fico tenso. Por quê? Porque eu não tenho o reflexo automático que me diz o que eu preciso fazer diante de um estado de emergência na neve. E aí eu preciso pensar, ter o cuidado. Mas num dia ensolarado, no normal, o ato de dirigir se tornou mecânico já. E ele já é executado pelo processo automático. E o mais engraçado, tente outra vez, enquanto você dirigir, usar o processo introspectivo e começar a pensar racionalmente nas suas ações.
Pense toda vez que você troca de marcha, tentar pensar, e agora que marcha tem que pegar, tem que pisar no embé. Certamente você ficará confuso e bem provavelmente você terá dificuldade outra vez em conduzir o veículo com a mesma habilidade como quando você faz sem pensar. O mesmo acontece com tudo. Um exemplo, por exemplo, é bom, mas outro exemplo é digitar. Primeiro a gente precisa procurar a letra no teclado. Depois, quando a gente pega o hábito de digitar sem olhar, se a gente começar a olhar para o teclado, a gente se confunde, a gente se perde. Não é assim com você também? E por que isso acontece? Porque a função principal do pensamento automático é manter um modelo que facilita o reconhecimento e a classificação da percepção que temos sobre as situações à nossa volta. Uma vez que essa associação passa a formar um tipo de mentalidade, que ela se torna um padrão mental, ela irá determinar qualquer tipo de interpretação que você terá dos eventos. Quando esse modelo está concluído, o modelo mental, a mentalidade, ele será usado para compreender e explicar tudo o que acontece com você em ações similares. Quando o cérebro cria uma mentalidade, a partir daquele momento, o processo automático fará com que, diante de qualquer situação, imediatamente saltemos para conclusões que satisfazem essa mentalidade. E isso é muito normal se você convive com uma pessoa, se você observa o comportamento da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, você vai ver que as pessoas, quando você observa elas se tornam lógicas. Quando você conhece a mentalidade e você vê o tipo de reação que essa mentalidade causa, você começa a compreender a pessoa e você sabe como lidar com ela. Por quê? Porque ela se torna previsível. E é isso que eu falei lá no início, perguntando, que a gente acha que a gente está no controle. Mas, na verdade, quem controla o nosso pensamento, quem controla as nossas escolhas, quem faz as decisões por nós, é o nosso tipo de mentalidade que a gente tem. Por exemplo, se você desenvolver uma mentalidade pessimista, você perceberá tudo à sua volta dentro de uma névoa de pessimismo. Mesmo sem perceber, você usará essa interpretação para julgar e explicar as coisas à sua volta. E essa mentalidade terá um grande impacto em tudo que você fizer. É ela quem vai determinar no final os seus resultados. E esses resultados, é o que eu chamo do princípio da casualidade recíproca, esses resultados, por sua vez, ao serem afetados pelo pessimismo, serão pessimistas ou negativos. E aí eles serão usados pela própria mentalidade para justificar o motivo do pessimismo. Desde o início, a mentalidade pessimista dizia que você não era capaz. Aí, afetado por essa mentalidade, você de fato não foi capaz. Agora você usa a sua incapacidade para justificar sua mentalidade pessimista, reforçando-a e tornando-a um ciclo eterno. E eu espero que o Valdir esteja já conosco, porque ele gosta muito de observar essa questão dos ciclos da vida. A vida em si é cíclica. E eu lembro quando a Gisele rompeu o contrato com a Victoria's Secret, que era um contrato multimilionário, e ela deixou de ser um angel da Victoria's Secret, e as pessoas perguntaram para ela por que ela abriu mão de um contrato tão bem remunerado. E ela disse, porque acabou o ciclo. Eu tenho que entrar num outro ciclo. Então, veja, falando de pessimismo e de otimismo, essa mentalidade pessimista, ou mesmo uma mentalidade otimista,
a otimista que é tão importante na construção dos nossos resultados, não tem nada a ver com as oportunidades que nós temos na vida, ou com o nível da nossa inteligência. Por isso, como eu falei no evento passado, inteligência, oportunidades, talentos, todos são fatores secundários na obtenção de uma vida bem-sucedida. O fator primário é a nossa mentalidade. Ela tem tudo a ver com a forma como você irá interpretar as oportunidades que surgirão. É a mentalidade que vai definir isso. É a mentalidade que vai definir como você usará a inteligência para tirar a vantagem dessas oportunidades. Não há razões para acreditar que uma pessoa inteligente tenha necessariamente uma mentalidade positiva ou negativa. Como vimos na semana passada, essa mentalidade se forma através da associação entre ideias, experiências, conclusões, muitas vezes tiradas de eventos, de circunstâncias e atitudes criadas pela própria mentalidade. E uma vez que essa mentalidade torna-se uma lente que filtra e seleciona a nossa percepção das coisas, não importa o nível da nossa inteligência, ou o grau de conhecimento, ou o tamanho das oportunidades que se apresentarão à nossa frente. A tendência natural é você agir de acordo com essa mentalidade. E aí, o que vamos fazer? Eliminar a mentalidade? Não, não. A mentalidade é um processo necessário. Imagina como seria a sua vida se tudo que você fizesse exigisse sua concentração absoluta. O uso do processo introspectivo, que é a concentração, que é o foco. A vida seria um inferno, não é mesmo? Pense, por exemplo, se toda vez que você dirigisse até o trabalho, você tivesse que usar o mesmo esforço mental que você utilizou a primeira vez que você tentou dirigir um veículo. Você chegaria todo dia ao trabalho já exausto só de dirigir. Por isso, o cérebro, na medida em que você aprende uma atividade, ele usa a energia, ou melhor, toda vez que você aprende uma atividade, a energia utilizada pelo cérebro para executar essa atividade é reduzida através da formação da mentalidade que vai criar o processo automático, que é mais rápido, que é mais instantâneo. E isso é necessário porque nossa energia mental tem limite. É que nem a nossa energia física. Qualquer coisa que ocupa o processo introspectivo reduz a capacidade de ação do processo automático. Uma pessoa que está determinada a resolver um problema complicado de lógica ou de engenharia ou sei lá o quê, essa pessoa não pode ao mesmo tempo assistir televisão ou conversar com os amigos. Por quê? Porque a atenção dela é toda absorvida para esse problema. Já se você, como eu falei antes, dirige o carro há algum tempo, você pode conversar com outra pessoa sem problema algum. Você pode dirigir tranquilamente, com segurança, enquanto discute um tema sério com seu caminhoneiro. Mas como o processo introspectivo exige muito esforço e energia para manter o foco e a concentração, ele cria esses métodos, os padrões de pensamentos que agem automaticamente. E esses padrões, como agora a essa altura você já deve saber, é a nossa mentalidade. São sistemas que o nosso pensamento, são sistemas que produzem o nosso pensamento automático. E uma vez que você desenvolve uma mentalidade, ela passa a agir no lugar do processo introspectivo e produz as respostas automáticas. Então, uma mentalidade consiste no quê? Só para encerrar, para fechar esse bloco. Consiste numa combinação de pensamentos, sentimentos e ações que se transforma numa fórmula mental que o cérebro usa para resolver
problemas similares aos que originaram essa fórmula. E isto será sempre assim. O cérebro sempre usará a mentalidade, os padrões mentais, como atalhos para resolver questões do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa saber é criar uma mentalidade adequada, cujo processo automático processe de tal forma que os resultados que a gente busca sejam positivos, ou melhor, que os resultados que esta mentalidade produz sejam os resultados que a gente busca. Então, a minha premissa final aqui é bem simples. Você é um produto direto do processo automático. Esse processo que utiliza a mentalidade, os padrões mentais, como modelos para operar e criar respostas para situações que se apresentam no nosso caminho. O processo automático é necessário para o cérebro funcionar e interagir com o meio. Por isso, a solução, mais uma vez, não é evitar o processo automático e tornar-se introspectivo o tempo todo. A alternativa para mudar os nossos resultados é desenvolver o tipo de mentalidade adequada aos resultados que você deseja. Em outras palavras, se você quer mudar seus resultados, terá que usar deliberadamente o processo introspectivo e questionar a sua mentalidade atual e, a partir desse questionamento, alterar os padrões existentes. E a vida nos dá sinais sobre o que não está alinhado com os resultados que buscamos. É só prestar atenção para detectá-los. Nós vamos seguir adiante no próximo bloco, porque agora quero ver com o Ivan como estão as coisas por aí. Alguma notícia, Ivan? Jacob, por enquanto, nenhuma notícia do Valdir. Infelizmente, a gente não conseguiu estabelecer ainda esse contato com ele. Realmente, ele está em deslocamento, algumas dificuldades operacionais. Mas, retomando agora em relação ao desafio da semana, né, Jacob? Já que a gente viu muitas pessoas aqui comentando sobre como elas definiram essa experiência. Então, assim, olha só, a Iracilda Mâncio conta que para ela foi assim engajador. Ela envolveu amigos, conseguiu envolver família. Foi uma experiência assim de passar adiante mesmo, criar uma corrente. A Cerito diz que foi um teste de paciência. A Ângela Ronda fala que ela experimentou assim um sentimento de vitória, realmente, por ver que ela estava saindo daqueles padrões e mudando mesmo a mentalidade dela na prática. A Ariadne Queiroz fala que, assim, para ela foi um circuito de fugir de gente pessimista, problemática e resmungona. Ela dá a entender que era um pessoal que roubava muita energia dela, tirava um pouco o foco dela nos resultados. A Sandra Novaes fala que foi uma experiência notável, que as pessoas começaram a dizer para ela que alguma coisa estava diferente. Já a Gina Guzmão achou difícil, e a Mônica Pereira fala que na verdade, um estilo de vida. Ela coloca isso como ela etiqueta isso como um estilo de vida que ela quer construir e aprimorar, enfim, desenvolver. Em relação ao pessoal que está comentando que está a participação, a gente tem saudações aqui para Maria Augusta, de Niterói, do Rio de Janeiro. O Éder Linhares também está falando do Rio de Janeiro. Temos o pessoal do sul do Brasil, então a Neiva Hertz, um beijo para você de Curitiba. A Hilda Anguinoni de Curitiba também, a Débora Sebem, lá do Rio Grande do Sul, a sua terra, Jacó. A Maristela Miller de Alvorada, o Danilo Meng de Uruguaiana, a Paulinha Gadalt de Santa Rosa. Já indo para o sudeste do Brasil, a gente tem participações do Silmar Strub de São Paulo capital, o Oswaldo Argolo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, também de BH, a Cecília Magalhães, que trouxe a filha. Olha só isso, e veja como esse engajamento é positivo. A Luciana Vitorino, lá de Anápolis, Goiás, também trouxe a filha, chamou ela para ver a palestra. Temos o Evan Reno, de Passa Quatro, em Minas Gerais, que inclusive ele deixa uma provocação aí, Jacob. Ele quer saber em relação a episódios de fatalidade, quando geram-se lutos, de repente uma perda familiar, e daí eu já vou entrando, né, nessa questão, uma mudança de emprego. Como é que as pessoas podem lidar com essas grandes transições? Você citou o caso da Gisele Bündchen, né, que, para surpresa de muitos, deixou um contrato ali muito generoso,
para trás porque já tinha encerrado o ciclo. Então, é isso que o pessoal está comentando aqui. A Ellen Dias de Aracaju, também representando o Nordeste aqui, de Sergipe, a Rita Soares de Brasília. São muitas participações, então estão dados os beijos para as moças, para as jacobetes e os abraços para os jacobinos. A gente volta aí com você, Jacob. Você é uma figura, Ivan, você às vezes me deixa encabulado. Com essa história de jacobetes e jacobinos. Mas eu quero também aproveitar esse engajamento, já que estão mandando abraço para o Brasil inteiro. Tem uma turma lá em BH, a turma da Lei de Sucesso, é um grupo que estuda, que lê e que faz encontros semanais. O coaching sobre a Lei de Sucesso lá em BH. Um abraço para todos vocês. Bom, eu quero entrar agora para um tema um pouco menos filosófico, um pouco menos psicológico, mas eu achei que esta compreensão fosse necessária. Por quê? Porque se você aplicar isso na sua vida, se você começar a observar esses dois processos de pensamento, e nós vamos falar, eu quero falar sobre isso agora, mas eu quero que você fique antenado para isso, porque se você ficar alinhado, quando é que eu estou agindo no processo automático? Quando é que eu estou agindo no processo introspectivo? Poxa, eu agi de forma automática, mas eu não gostei. Vamos colocar o trabalho do pensamento introspectivo para questionar essa mentalidade. Foi isso que a gente fez um pouco durante a semana com esse exercício que eu gosto tanto. Eu já fiz isso várias vezes e continuo fazendo, mas eu já estou quase com um processo automático, com uma mentalidade de não criticar. E olha que eu sou muito brigão, ao contrário do que muitas pessoas muitas vezes têm essa impressão, eu fui muito brigão na vida já. Bom, uma das perguntas mais frequentes que me fazem é a seguinte: como posso saber qual é o tipo de mentalidade que eu tenho? Bom, é um pouco complicado identificar o tipo de mentalidade que você tem. Por quê? Porque a mentalidade ela é muito insidiosa. Ela se esconde, se disfarça, como nós vimos antes. E por isso, às vezes, nós vivemos uma vida inteira sem perceber nossa verdadeira mentalidade. Por quê? Porque ela se auto-justifica. É o princípio da causalidade recíproca. Ela se defende usando os próprios resultados que ela produz para se auto-justificar. Por exemplo, falando em reclamar, você já percebeu que uma pessoa que reclama muito da vida sempre, de fato, tem muitas coisas ruins acontecendo para reclamar? E quando você diz para ela, para um pouco de reclamar, o que ela responde? Como não vou reclamar? Olha para a minha vida. E assim ela vai alimentando esse ciclo. Ela só reclama porque só acontecem coisas ruins na vida dela. Mas, por outro lado, só acontecem coisas ruins na vida dela porque ela só reclama. Essa é a razão pela qual eu digo que não adianta muito tentar se voltar para o passado e tentar compreender o presente pelo passado. Você não precisa tentar saber que tipo de mentalidade que você tem. Se você criou no passado, e o passado é importante, porque ele nos trouxe até aqui. Mas ele, de longe, não é tão importante como a visão que nós temos do futuro. O único problema é que, muitas vezes, a nossa mentalidade do passado limita a nossa visão do futuro. Mas o passado ele não é, de longe, tão importante como a visão que a gente tem do futuro. Por quê? Porque a visão que temos do futuro que define as nossas atitudes do presente. Mas quando a gente não tem uma visão do futuro, aí o passado define nosso presente. E por isso que é tão importante, eu não canso de repetir, definir um propósito para a sua vida e se comprometer com esse propósito. No livro Singular, que o Ivan mostrou antes, eu e o Valdir chamamos isso de criar uma causa final.
ou de estabelecer uma nova ancoragem para a sua vida. Por que isso é tão importante? Porque se você definir um objetivo para o futuro e se comprometer com a realização desse objetivo, você necessariamente vai ter que adotar um tipo de comportamento novo, um conjunto de atitudes, de ações novas para alcançar a sua meta. E se sua mentalidade não estiver de acordo com esse conjunto de atitudes, a bichinha, a mentalidade, a bichinha vai se acusar. Ela vai se manifestar. E aí vai haver uma batalha campal entre a mentalidade antiga, que quer sobreviver, e a que quer dizer que quer sobreviver, e ela vai lutar intensamente para isso, e a mentalidade nova, que vai reivindicar seu espaço. Por quê? Porque ela quer realizar o objetivo definido. E é nesse ponto que entra a importância da persistência. Porque se você persistir com o seu propósito, em algum momento a mentalidade velha vai recuar e vai deixar espaço para a mentalidade nova. Essa é a dialética do crescimento. Veja, para quem fez coaching comigo, ou fez algum curso comigo, sabe que eu sempre uso isso. Nós vivemos num nível de incompetência inconsciente. Não importa o nível em que você está, mas em relação ao próximo passo, você sempre vive num nível de incompetência inconsciente. Quando você define um propósito maior, você desafia a sua incompetência e você adquire consciência sobre sua incompetência. E você passa a viver num nível de incompetência consciente. Por quê? Porque você tem consciência da sua incompetência. E quando você adquire consciência da sua incompetência, você começa a agir sobre ela, tornando-se competente. Então, por isso que é a dialética, você vai subindo. Você está num nível de incompetência inconsciente, você define uma meta e você adquire consciência que você é incapaz de executar essa meta. Então, você está num nível de consciência sobre a sua incompetência. Mas você consegue resolver a incompetência, solucionar ela, aí você passa de novo para o equilíbrio, que é o nível da competência consciente. E quando você está nesse nível, você vai para... O que vai acontecer? Aí você já está de novo no nível de competência consciente. Mas esse não é o objetivo ideal. O objetivo ideal é que você atinja o nível da competência inconsciente. Esse é o processo automático. Esse é o processo automático. Quando você passa num nível de competência, você é competente, mas você não precisa agir conscientemente para ser competente. Você age competentemente de forma espontânea, automática, inconsciente. Ou seja, você age de forma automática, mas de maneira eficaz. Este é o nível da excelência. Vamos usar um exemplo. Na semana passada, e vamos usar o próprio exemplo do nosso exercício da semana passada. Na semana passada, nós lançamos a campanha 7 dias sem reclamar, criticar, julgar e culpar. Para quem não participou, para quem não sabe, foi isso. O que a gente fez? A gente desafiou a mentalidade vigente, que é reclamar, criticar, julgar e culpar, e durante a semana inteira, as pessoas que fizeram o exercício se manifestaram, e o Ivan está revelando as manifestações agora também. As pessoas se manifestaram dizendo como era estranho não só vigiar a si mesmo para não cair nessa tentação, mas
também pela primeira vez elas perceberam como as pessoas à sua volta, reclamam o dia inteiro. Aí eu pergunto, por que essas pessoas que fizeram esse exercício, por que vocês não perceberam isso antes? É ali que está a questão. Porque vocês viviam num estado de incompetência inconsciente. Vocês também reclamavam de forma inconsciente. O que aconteceu? Criamos consciência sobre essa mentalidade. E aí a coisa começou a se flagrar. E aí nós criamos uma consciência não só sobre nossa mentalidade, mas sobre um outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade cultural. Porque existem dois tipos de mentalidade. Existe a nossa própria e existe a mentalidade cultural. É a cultura que dita também as nossas regras. Por isso, a maneira mais eficaz de mudar a nossa mentalidade é viver no nível consciente. É usar, sempre que possível, o processo introspectivo para mudar a mentalidade que cria o processo automático. E fazer esses questionamentos. Mas para viver consciente, você precisa estabelecer metas, objetivos claros, desafios como esse da última semana, que causam desconforto, que rompam com as nossas convicções. E hoje de tarde, alguém postou um comentário num texto meu, dizendo que ele acredita que a mentalidade adequada se baseia em convicções. Eu digo que isso é perigoso. Eu digo que nossas convicções são o nosso maior inimigo. Gente, você não pode se enganar na dúvida. Não tem como se enganar na dúvida. No questionamento, na pergunta, na interrogação, você só se engana na certeza. E toda convicção é certeza, quer dizer, eu estou convicto. E suas convicções e são suas convicções que estão produzindo os seus resultados. E se seus resultados não são os resultados que você quer, você precisa pegar o martelo e quebrar suas convicções, porque elas não servem. Veja o medo, por exemplo. Já dois hangouts atrás nós falamos sobre o medo. Se você quer mudar de vida, você precisa tomar medidas concretas. Você precisa agir na direção do quê? Do seu medo. Apesar da dúvida, da insegurança criada por quem? Pela sua mentalidade, pelas suas convicções. Porque no fundo, seu medo não é nada mais do que chantagem emocional da sua mentalidade. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. O medo, a dúvida, a preocupação, que são alguns dos maiores obstáculos, obstáculos não apenas ao sucesso, mas também à paz, ao equilíbrio, à felicidade, não passam de chantagem emocional da sua mentalidade. Sua mentalidade se sente ameaçada e ela começa a te chantagear. E o grande erro que a maioria de nós comete é se encolher diante dessa chantagem, é se encolher diante do medo que nossa mentalidade propôs, ou viver na esperança, que é uma ilusão também produzida pela nossa mentalidade, de que o medo desapareça, para daí começar a agir. Gente, o medo nunca desaparece, ainda mais se você se encolhe, ele cresce. E assim, muitas vezes, nós ficamos entocados a vida inteira esperando o medo passar. E ele nunca passa, como eu falei. Por isso, existe essa necessidade do enfrentamento. Isso que nós fizemos essa semana. O enfrentamento com ações concretas. Porque só elas podem causar o rompimento
com a mentalidade vigente. E por que essa necessidade de romper com a mentalidade vigente? Porque, como vimos na semana passada, com esse exercício, vimos na semana passada e durante a semana com esse exercício, é a sua mentalidade que define o seu pensamento. E seu pensamento que define suas emoções, que por sua vez definem suas ações, que definirão os seus resultados. Então, para mudar os seus resultados, você precisa mudar a sua mentalidade. E o lugar onde você está agora é a sua zona de conforto mental. Se seu objetivo é diferente do que o que você tem agora, você precisa sair dessa zona de conforto mental. Você precisa romper com ela. E isto, inevitavelmente, cria no início o desconforto inicial. Cria no início o desconforto. Suponha que você esteja no nível de vida 3 e você quer chegar ao nível 8. Os níveis 4, 5, 6 e 7 são níveis de desconforto. E você precisa passar por eles. É como quando nós fizemos um exercício de musculação, por exemplo, para aumentar a nossa força física. Nós só conseguimos aumentar a nossa força física quando rompemos as fibras musculares. E as fibras nervosas acusam a dor. E ciente dessa dor, ciente de que fizemos um esforço maior do que nossa resistência, a natureza compensa o esforço, recriando fibras mais fortes que as anteriores. Então, o mesmo processo acontece com o rompimento da nossa zona de conforto. Pense sobre a primeira vez que você fez qualquer coisa pela primeira vez. Até mesmo sexo. Mas vamos usar um exemplo diferente. Vamos usar o exemplo andar de bicicleta. É bem provável que na primeira vez você tenha se sentido desconfortável andando de bicicleta. E o que aconteceu na segunda vez? Que você repetiu essa mesma atividade. E na terceira, e na quarta, e na quinta. Na medida que você foi repetindo essa atividade, você passou a se sentir mais confortável. Até sentir prazer. Sentir a liberdade de andar de bicicleta. Mas no início não tem liberdade nenhuma. É assim que as coisas funcionam. A maioria das coisas são desconfortáveis no início, mas com o passar do tempo, elas vão se tornando mais confortáveis. E por isso, quando você se sentir desconfortável, ao invés de se encolher, se retirar para a zona de conforto, mude o pensamento. Fale consigo mesmo e diga o seguinte: eu devo estar crescendo, pois estou sentindo desconforto. Pratique agir apesar do medo, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Haja quando não tiver vontade de fazer o que você sente que é necessário de fazer. Lembre-se, ação cura o medo. E eu vou chamar o Ivan e depois nós vamos para 5 ou 6 princípios fundamentais para você criar uma mentalidade adequada. Como estamos aí, Ivan? Tudo bem? Tudo ótimo, Jacó. Olha só, temos muitas conjecturas aqui de várias pessoas, eu vou passar rapidamente, bem a passar por elas. A Ariadne Queiroz, ela conta assim pra gente: olha que bacana, a negatividade confere uma ilusão de sabedoria. Isso que o Jacó estava falando, né, de convicções que nós trazemos a ferro e fogo, muitas vezes acabamos nos queimando. A Lindava Galvão fala que, em relação ao desafio, ela com um temperamento ariano super crítico, olha aí, trazendo a influência dos astros, para ela foi ali só 50%, né? Diz que a Lindava vai se esforçar mais ainda nessa semana. O William Lima, e algo que o Evan, lá de Minas Gerais, também cita, eles mencionam o campo da programação neurolinguística, né, de a gente buscar fazer um encadeamento melhor entre o que pensamos e o que dizemos, e se policiar mesmo, e tentar corrigir isso. O Fernando Correia já pode dizer assim pra gente aqui: olha só, gente, e essa é a tônica, né? Quem pensou negativo para o Valdir Pitting não vir hoje, alguma coisa aconteceu. A gente vai, olha, vamos combinar então, vamos culpar a tecnologia que não deu certo realmente
provavelmente deve ficar para a próxima semana. Mas continuando aqui, olha, a Elique Rocha está falando que os coaches dela, ela que é treinadora de talentos também como você, Jacob, estão adorando a palestra. O Eduardo Nóbrega abre o coração dele para a gente aqui, fala sobre a situação dele de recém-saída da dependência química e questionando essa coisa, né? Como coordenar o pensamento e o sentimento e esquecendo, mudando o passado. E olha que bacana, Eduardo, parece que a Sandra Novaes aqui já deu a dica. Se você não tem uma visão de futuro, o passado vai definir o presente. Então tem que fazer essa busca de uma nova causa. A Soraya Pedreira, de Itapetinga, em Bahia, ela diz assim, que pensa demais e ela dá muitas desculpas para si mesma. Então dá pra gente sentir isso aqui do pessoal, sabe, Jacob? Todo mundo tentando matar os seus leões aqui do subsolo da consciência, né? A Maria Montefusco, por exemplo, diz que ela brigou com ela a semana inteira, né? Foi uma briga íntima ali. E temos muitos outros exemplos, então, assim, mandando aqui um beijo para Rita Barbosa, de Salvador, lá da Bahia, que pediu. A Eliana Munguba, de Fortaleza, Ceará, tá falando que o pessoal lá, aquela praia ensolarada, está te esperando já para uma próxima palestra. Temos só uma correção aqui, que eu falei que era filha da Luciana Vitorino de Anápolis, que estava acompanhando, mas é a irmã dela. E temos também saudações aqui, olha, beijos para Juliana Florindo, para Luciete Meireles, para Geli Agnes, para Andréa Gugel, para Regina Baú, para Dinorá Garcia, para Dalete Zaidovics, para Nice Meneghetti. Para os rapazes, um abraço para o Gilson Miranda, para o José Tadeu, né? E agora eu volto aí com você, Jacob, para a gente saber esses princípios aí fundamentais que a gente já avançou às 11 horas para dar um arremate bacana aí para o nosso bate-papo. Exato. Mas o que diferença faz se são 11 ou se são 11h30? Se são 23 ou 23h30? A gente precisa ter acho que é o Roberto Chiniachik que diz isso, eu não sei quem falou, mas que o sucesso é construído fora do horário normal. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo hora extra para o nosso sucesso. Então, eu quero passar aqui, eu anotei aqui, 6 princípios, que são, bem rapidinho, são 6 princípios que eu gostaria de passar para vocês. Que, para mim, esses são os 6 mandamentos de viver uma vida livre, uma vida tranquila. E o primeiro princípio é aceite a condição de vida atual. Isso eu aprendi tempos atrás, numa entrevista do New York Times. O New York Times entrevistou o físico Steve Hawking. O Steve Hawking, aos 21 anos, foi diagnosticado com uma rara distrofia neuromuscular degenerativa. E essa doença, ao longo dos anos, o deixou completamente paralisado. Acho que a maioria de vocês conhece o Steve Hawking. Mas quem não conhece, procure a imagem dele na internet. Mesmo assim, completamente paralisado, com uma distrofia neuromuscular degenerativa que o deixou sem movimento algum, Steve Hawking se tornou um dos maiores cientistas, um dos maiores físicos da atualidade. E eu lembro que ao longo da entrevista, o repórter do New York Times perguntou como ele, apesar da doença, conseguiu manter seu espírito elevado. E ele respondeu: a minha expectativa de vida foi reduzida a 0 quando eu tinha 21 anos. E depois disso, tudo para mim se tornou um bônus. Ele disse o seguinte: a minha expectativa de vida aos 21 anos foi reduzida a 0. E depois disso, tudo se tornou um bônus. Isso para mim foi impactante. Por quê? Porque Hawking me ofereceu uma excelente receita de como viver a minha vida. Como se cada dia fosse um bônus. E, na verdade, é assim. Todo dia
É um bônus, é um presente que a gente recebe. Tente por um momento fechar os olhos e pense na pessoa ou nas pessoas mais queridas que você tem. Como é que seria a sua vida amanhã se essas pessoas não existissem mais? Tente viver toda manhã com essa expectativa de que você acordou e essas pessoas estão ali a seu lado. Eu recomendo que você faça isso, que você viva cada dia como se fosse um bônus. Essa atitude, ela nos liberta imediatamente de qualquer resistência. Todo tipo de sofrimento, de frustração ou de insatisfação que sentimos, no fundo, é uma resistência que a gente tem do presente ou do passado, um estado de não aceitação da realidade, daquilo que é. E quando não aceitamos a nossa situação atual, aí que nós reclamamos, que nós criticamos, que nós julgamos, culpamos, agimos como se fôssemos vítimas de alguma injustiça. Nós nos opomos ao universo. Não aceitamos a realidade como produto nosso, que serve para o nosso crescimento, para nosso enriquecimento. E quando não assumimos a responsabilidade sobre nossa realidade, tampouco assumimos o poder sobre nossa vida. A liberdade, o encanto, a magia. Afinal, se nós não somos responsáveis pela nossa situação, que poder nós poderemos ter sobre ela? E aí nós passamos a viver como prisioneiros. Então, o primeiro passo para a transformação é aceitar plenamente a situação atual. Sentir-se bem com ela, seja essa situação o que for. Mesmo que seja uma doença degenerativa, como no caso de Hawking, aceite. Em seguida, a partir desse espírito de bem-estar, de aceitação, você pode partir para a ação e mudar essa realidade. Mas, mas agir dessa forma somente é possível depois de você aceitar a situação presente como uma criação sua e necessária para o crescimento. Veja um exemplo. Se você odeia seu trabalho, não trace um objetivo de arrumar outro trabalho do ponto de resistência ao seu trabalho atual. Primeiro, faça as pazes, reconcilie-se com a situação e depois trace um objetivo para encontrar um novo trabalho. Algo que lhe dê mais satisfação ou que lhe dê um retorno maior. Criar resistência em nós contra qualquer situação real é loucura, é insensatez. É se opor à própria vida, é se render às circunstâncias que nós mesmos criamos. E o princípio número 2. Escrevi um texto essa semana, coloquei na minha fanpage sobre isso. Cultive a paz. Muitas vezes, nós esperamos nos libertar dos problemas, estar livre dos problemas, para depois ser feliz. Estupidez. Nós esperamos que isto ou aquilo aconteça e daí a gente vai ficar em paz. Estupidez. É preciso inverter esse processo e aprender a permanecer em paz, mesmo diante das maiores dificuldades. Em termos psicológicos, paz e tranquilidade não são o oposto de turbulência. Você pode estar em meio à turbulência em pleno estado de paz interior. Isso é possível com uma decisão simples. Nunca confundir os fatos com a opinião dos fatos. Quando somos afetados emocionalmente por uma situação, isso é um sinal claro de que permitimos que esta situação se torne parte da nossa identidade. E a partir de então,
passamos a lidar mentalmente com o problema sem uma intenção clara de resolvê-lo, sem um propósito real de agir no momento para resolver essa situação. Ao contrário, inconscientemente, nós buscamos provas para mostrar que a situação realmente é incontrolável e insuportável. E aí, a partir de então, esses problemas passam a fazer parte de cada instante da nossa vida. Nós passamos a carregá-los para onde vamos, a reafirmá-los, a criar argumentos racionais para justificá-los e provar que eles são reais e monstruosos. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa a gravidade e urgência de determinada situação. Não permita que nossas opiniões sobre essa situação nos afetem mentalmente. Isso é uma escolha simples, mas radical. Por isso difícil. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja completamente liberto das circunstâncias que nos envolvem. Quando nós ficamos brigando com uma situação, não há espaço para o novo. Todas as coisas são distorcidas e ampliadas sob um estado emocional. Por isso, não há lugar para a situação. Princípio número 3. Viva em permanente estado de gratidão. Para ser grato, é preciso, o que eu falei antes, estar em paz com a vida. Não canalize suas energias para suas deficiências. Seja grato pelo que você tem. Desenvolva esse tipo de mentalidade. Nós temos o hábito de criar desejos baseados em insatisfações. Insatisfação cria resistência. Não há como ser grato quando estamos insatisfeitos, quando pensamos que o mundo nos deve alguma coisa. Gratidão é um estágio interior, um sentimento, um pensamento de paz com a vida. E isso você pode fazer agora. Você pode escolher agora estar em paz. Princípio número 4. Viva num estado de expectativa positiva. Expectativa positiva não é o mesmo que acreditar ou que pensamento positivo. Para perceber a expectativa positiva, nós temos que vivenciá-la. Quando queremos tanto algo que cada célula do nosso corpo vibra, aí sim nós vivemos num estado de expectativa positiva. Não é aquela suposição implícita de que nossa salvação está num evento futuro, que aquilo que estamos fazendo nos levará a um estágio de felicidade, de satisfação lá no futuro. Essa é uma forma desagradável e frustrante de viver a vida. O ponto de partida é aceitar sua situação presente, é escolher ser feliz agora. Estabelecer metas e objetivos no futuro é fundamental, indispensável, mas como um processo de desenvolvimento do nosso potencial e não como busca de felicidade. Muitos dizem, como eu já falei antes, que quando uma situação mudar, aí eu vou ser feliz, aí eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver mais dinheiro, quando mudar para casa melhor, quando trocar de trabalho, ou me separar, ou encontrar uma namorada ou um namorado, aí sim, aí eu serei feliz. Eu não discordo que melhorar as circunstâncias ajuda a maneira como nós nos sentimos, mas isso é inverter o processo e viver de migalhas. Criar um propósito definido não é esperar que esse propósito se realize para que possamos nos sentir felizes. Felicidade é saber escolher um propósito que nos faça sentir bem agora, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Princípio número 5.
Mantenha foco no positivo. Assim como o sucesso, o fracasso também é cumulativo. Por isso, crie um clima de vitória, de sucesso. Estabeleça pequenas metas, que nem a da última semana, e se empenhe para realizar essas metas e depois comemore sua realização. Mantenha o foco nas coisas positivas. E eu quero usar um exemplo na Bíblia que eu adoro. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, e que a terra era vazia e sem forma, e que trevas cobriam a face do abismo, e que Deus então depois disse, haja luz, e assim criou a luz, e viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e assim por diante. Aí criou o firmamento, e depois separou a terra das águas, e aí chega uma altura que a Bíblia diz, e Deus viu que ficou bom. Ora, quase não havia nada. Deus ainda estava no começo, mas já se sentia satisfeito. Ele viu que havia feito até ali uma coisa boa, que o que ele havia feito era bom. Que tal você aprender isto com Deus? Olhe para tudo que você realizou até aqui e diga, ficou bom. E a partir desse ponto, você pode começar a construir um mundo novo, a buscar motivação para fazer os ajustes. Mas sinta-se satisfeito sempre, até mesmo por tentar e não conseguir. E até mesmo por tentar outra vez e outra vez e não conseguir. Porque o mais importante na busca do sucesso não é o sucesso em si, mas é a pessoa que você se torna, ou que é necessário você se tornar para alcançar o sucesso. E por último, busque um sentido maior para a sua vida. Encontre um sentido maior para a sua vida. E eu quero lançar mais um desafio para essa semana. Você que ainda está nos acompanhando, eu acabei de postar um banner na minha fanpage para a campanha desta semana. E a campanha dessa semana é viver uma semana de gratidão. Uma semana onde que você vai olhar para todos os lados e você só vai agradecer. Você vai agradecer pela visão que você tem. Porque como é que seria se você de repente acordasse e fosse cego? Como é que seria o seu dia amanhã se você tivesse cego a vida inteira e pela primeira vez você viria as cores, a beleza do mundo? E a gente vê isso todo dia, mas a gente não dá bola, a gente não presta atenção. Agradeça pelos seus amigos, pelo seu emprego, pela comida. Agradeça por tudo. Vamos viver uma semana de gratidão. Continuando sem reclamar, porque você não pode ser grato, como eu falei antes, se você reclamar. Então vamos viver esta semana de gratidão. Assuma isso, compartilhe o banner, avise para os seus amigos, eu estou vivendo uma semana de gratidão. Quem topa? Ivan, está contigo. Jacob, está topadíssimo. E olha, eu quero dizer para o pessoal aí, os hangouters aí nessa hora já um pouquinho avançada, mas é isso aí, fazendo hora extra, já que não tivemos a participação do Valdir Binding. Em maio, eu me propus e percorri uma maratona ali quase diária, foi diária, ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. E, Jacob, o primeiro sentimento, o primeiro valor do segundo dia de corrida, quando eu comecei a relacionar aquela corrida com um gesto para a minha vida de mudança, de novos ciclos, foi a gratidão. Eu topo esse desafio, eu acho que realmente a ingratidão mina janelas, mina portas, mina caminhos novos que todo dia podem ser abertos e estendidos no nosso horizonte, seja pessoal, seja profissional, seja nos relacionamentos. Não é porque também a gente busca o sucesso, busca a melhoria da carreira, que a gente vai tornar tudo utilitário
né, nos nossos relacionamentos. Temos que saber usufruir da jornada. Então eu topo esse desafio, Jacob. Eu acho que está lançado o desafio para os nossos hangouters, então, para expressarem mais obrigados, sou grato, realmente, e sorrir a vida, brindar essas conquistas, inclusive nos fracassos, nas tempestades. Isso mesmo, né, Jacob? A gente tem que trazer essa paz, essa positividade, sabendo que às vezes é no meio do turbilhão que é o teste. Porque se tudo fosse fácil, poxa, mas aí não teria nem por que ter gratidão, porque não teria graça, não é mesmo? Então, fica aí o nosso convite para todos os hangouters, a gente agradece a participação de vocês, lamentamos que não podemos estabelecer o contato com o Vadir Birchen, mas não faltarão outras oportunidades. A gente lembra sempre que essas palestras do Jacob Petri, elas têm conteúdo de direitos autorais, então a gente pede para que vocês não gravem, não se deem esse trabalho, mas fica o convite então para a próxima quinta-feira, às 22 horas, a gente tem um novo encontro, Hangouters, sejam as Jacobetes, sejam os jacobinos, chamem-se como vocês quiserem, sejam bem-vindos e tragam a irmã, tragam a tia, tragam todos os que vocês acharem que merecem aí e que estão em busca desse autoconhecimento e lapidar melhor os talentos. Muito obrigado, gente, boa noite, bom descanso e obrigado, muito gratos por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.